Oi, vem pra cá, oi, mas olha só, vou começar aqui. Salve galera, esse é o Ensina Arthur e hoje eu vou começar tentando fazer uma coisa um pouquinho diferente. Atendendo a pedidos de alguns alunos meus e também pensando numa vontade que eu tinha de fazer isso, eu vou começar hoje também uma série no canal que é chamado Ensinando e Jogando. No Ensinando e Jogando eu vou trazer alguns jogos e vou explicar a história em cima desses jogos. Então eu vou trazer alguns jogos específicos, emuladores, algumas coisas diferentes dentro das capacidades do meu computador, porque eu não tenho computador para jogos, pra gente fazer isso. E o jogo escolhido de hoje é o Valiant Hearts, é um jogo da Ubisoft, é um jogo bem bacana, que tem uma jogabilidade bem simples, mas que tem todo um conteúdo histórico sobre a Primeira Guerra Mundial, que é muito difícil, porque a popstar da história normalmente é a Segunda Guerra Mundial, então sobre a Primeira Guerra Mundial você tem muito pouca coisa. E é por isso que a gente vai jogar hoje então o Valiant Hearts, e eu vou explicar pra vocês como vai ser, vem comigo. Pra gente entender o Valiant Hearts, a gente vai ver que tem aqui toda a configuração do jogo, né, tudo mais. Eu tinha começado um jogo para fazer um teste, mas eu vou começar um novo jogo para todo mundo acompanhar comigo. E eu vou fazer só do início do jogo. Aí se for legal, se valer a pena, a gente faz outras continuidades dessa análise. Então só pra gente entender, o Valiant Hearts fala da Primeira Guerra Mundial. Para quem não conhece a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial é um conflito bélico que aconteceu de 1914 a 1918, consequência das tensões que existiam na Europa no início do século XX. E para pensar essas tensões que aconteciam, elas se iniciam a partir da Paz Armada, que vai ser consequência também da unificação da Alemanha, unificação italiana, as unificações europeias ali, a consolidação do Império Austro-Húngaro ainda como um dos últimos impérios. Aí você tem ali a Rússia czarista, que vai entrar nessa Primeira Guerra Mundial. E a Paz Armada ela vai ser o quê? Vai ser um momento onde vai haver um grande conflito em cima da aquisição de armas, a proteção, vai haver tensões globais, várias nações vão se envolver nessas tensões. E aí, por consequência, qualquer momento vai estar ali, vai ser um barril de pólvora pronto para estourar. E isso vai estourar com a morte do arquiduque Francisco Ferdinando em 1914. Mas não são só essas coisas que vão elementar essa guerra, e existem muitos detalhes sobre ela que são muito interessantes. Se você quiser um vídeo prévio para entender o contexto anterior à Primeira Guerra Mundial, deixa nos comentários que eu faço esse vídeo futuramente para complementar a essa jogabilidade aqui. Então vamos lá. No Valiant Hearts ele conta a história de alguns personagens fictícios, mas que nos ajudam a compreender algumas coisas específicas. Então vamos lá, porque no início a gente vai ter o jogo salvo automaticamente e ele vai começar a explicar algumas questões, vai começar principalmente pela França. Então, ó, inspirado livremente nos eventos do fronte ocidental entre 14 e 18. 1º de agosto de 1914. Após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro e o Império Germânico declara guerra à Rússia. O que vai acontecer? A partir daqui a gente vai ter tensões globais que vai ser uma cadeia de coisas diferentes que vão puxar umas às outras, certo? Então o que são essas cadeias e coisas? A partir do momento que é declarado guerra ao Império, o Império Austro-Húngaro declara guerra aos eslavos, eles vão estar provocando os russos. Os russos, por consequência, vão estar provocando... vão estar entrando num acordo ali que existe com a Alemanha, e aí por consequência isso vai causar então o início dessa guerra. E aí, como começa a nossa história aqui do Valiant Hearts, ele vai convocar pessoas civis para lutar nesses conflitos bélicos. Então a guerra é declarada mais ou menos 3 dias depois da morte do arquiduque. E aqui nesse caso temos o nosso personagem, um dos nossos personagens principais sendo separado da família. Nesse sentido, então, a gente tem aí a formação, então, aí vai começar a se formar o exército a partir dos civis, que vão ser convocados para essa guerra. Aí a gente tem toda a questão, e é muito interessante o jogo porque ele traz muito a visão popular das pessoas, então como que as pessoas se sentiam em relação ao conflito, em relação ao que vinha acontecendo, né? Eu acho a arte dele muito bonita, ele é meio cartoonizado, meio bem bacana nesse sentido, o que ajuda também a entrar. Eu acho que o que é mais bonito em Valiant Hearts
é justamente o processo de jogabilidade. Ó, então o cara foi deportado, a guerra estava faminta por mais, e aí você tem um outro personagem, que é o Emil. O Emil, ele vai ser convocado para lutar, vai sair da fazenda e vai ir pro treinamento. A gente vai começar então o jogo no treinamento do Emil, chegando no dia 13 de agosto ao quartel de Saint-Mihiel. Então aqui, você pode ver, vamos ver cronologicamente, a guerra ali ela se inicia no início de agosto, ó, ele já tá aqui já com a cuequinha dele aqui. Então aqui você vou pedir para apertar o tab. Então aqui, ó, isso daqui que é o grande boom desse jogo. É os cards. Então aqui, ó, você tem 28 de junho de 1914. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado em Sarajevo. O evento lançou a Europa em um conflito armado que, com o envolvimento das colônias, assumiu uma dimensão global. Cronologicamente, isso aqui é maravilhoso para você entender. 1º de agosto, que eu falei, o efeito dominó, né? O 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. No dia 13 de agosto, a Alemanha declarou guerra à França. E no dia 4 de agosto, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. 11 e 12 de agosto, a França e a Inglaterra declararam guerra à Áustria-Hungria. Ou seja, tudo girou e voltou para lá. Só para vocês entenderem, então. O arquiduque Francisco Ferdinando era herdeiro do trono austro-húngaro, certo? Esse herdeiro do trono austro-húngaro, ele foi a Sarajevo, mesmo sabendo que haviam tensões muito fortes entre o Império Austro-Húngaro e os eslavos que estavam procurando criar sua nova nação, que era a nação, a Iugoslávia, que vai surgir depois da Primeira Guerra Mundial. Então o que vai acontecer? Tem um grupo terrorista chamado Mão Negra. Esse grupo terrorista atacar o Francisco Ferdinando, vai tentar matar ele. Na primeira tentativa vai falhar. A gente tem o Gavrilo Príncipe como esse indivíduo que vai fazer esse atentado. Quando eles perceberam que havia dado errado, que iam desistir, o Gavrilo Príncipe vê o carro do Francisco Ferdinando passando na rua e ele para bem ao lado da padaria que o Gavrilo Príncipe estava, então ele desfere um tiro nele, no arquiduque, e desfere um tiro na esposa dele também. Ele buscou a bomba em seu bolso, mas logo percebeu que, apertado na multidão, não conseguiria movimentar o braço para jogá-la no alvo. Então ele puxou sua pistola e deu 2 tiros a queima-roupa. O primeiro tiro acertou a jugular do arquiduque. O segundo tiro acertou a duquesa no abdômen, enquanto ela se levantava para socorrer seu marido. E aí, então, graças a esse evento, a Alemanha vai declarar guerra à Rússia. Por que a Rússia? Porque a Rússia, ela falava assim, vocês não mexam com os eslavos. Quando vocês mexerem com os eslavos, vocês estão mexendo conosco. E aí, então, a Alemanha, que era aliada da Áustria-Hungria, vai declarar guerra à Rússia, então. A França também vai se envolver nisso e a Alemanha também vai declarar guerra à França. Veja, a Alemanha, ela vai comprar as dores da Áustria-Hungria. O Império Austro-Húngaro ainda era um dos últimos impérios que ainda tinha aquelas características monarquistas clássicas, né? Uma família que dominava e tudo mais. E aí você tem a Alemanha declarando guerra à França e a Inglaterra declarou guerra então à Alemanha, porque a Inglaterra era a maior potência da época, potência imperialista, e ela vai acabar então tendo consequências nesse sentido. Dia 11 e 12 de agosto, a França e a Inglaterra então vão declarar a guerra à Áustria-Hungria e tá formado toda a bagunça que vai acontecer. Então, de um lado você tem a Alemanha, a Áustria-Hungria, a Itália, que vai entrar nesse lado, mas depois ela vai mudar de lado. E aí você tem a Rússia, a França, a Inglaterra, que vão fazer parte. Dentro desses cards, você vai liberando os cardzinhos aqui. Então, fim da neutralidade brasileira. Muito legal isso aqui. Brasil inserido no contexto. O Brasil na Primeira Guerra Mundial também bem importante. Então, em 5 de abril de 17, o vapor brasileiro Paraná, que carregava café e navegava dentro das exigências feitas aos países neutros, ou seja, o Brasil, ele era um dos maiores exportadores de café no período e ele estava nas águas neutras, não tinha nada a ver. Então, isso já no finalzinho da guerra, lá em 17. O Brasil foi torpedeado por um submarino alemão próximo à costa noroeste da França, provocando o rompimento das relações do Brasil com o bloco germânico em 11 de abril de 17. Contudo, o país declararia guerra a esse bloco em 26 de outubro daquele ano, após meses de manifestações populares contra a neutralidade do país, e mais 3 ataques alemães em embarcações brasileiras. O Brasil foi a única nação latino-americana a participar do conflito. O Brasil, ele então fez parte do conflito graças ao ataque ao vapor Paraná em 17. E aí você tem então as ferrovias, né? Com o início da guerra, cada país desejava enviar seu exército o mais rápido possível para ganhar vantagem. Ferrovia era essencial para a mobilização do envio de suprimentos.
Em agosto de 14, os ingleses perceberam a importância do trem para a guerra, despacharam engenheiros reais aos frontes e construíram novos trilhos. No Brasil, a expansão das ferrovias serviu para escoar sua produção de produtos primários e foi realizada sobretudo com capital privado, nacional e estrangeiro, destacando os investimentos ingleses. Sim, lógico, não poderia deixar de faltar para a gente falar um pouquinho do contestado aqui. Essas ferrovias que vão aparecer lá na Inglaterra, elas vão estar aparecendo aqui. Lembrando que a Guerra do Contestado naquele período ficou oculta, porque ela acontece de 12 a 16, enquanto que os jornais estavam preocupados em relatar coisas da Primeira Guerra Mundial, que vai de 14 até 1918. No início da guerra, o exército alemão fez rápido progresso após invadir a Bélgica. Eles marcharam para Paris no final de agosto, e aí as tropas francesas recuaram em massa e suas unidades foram flanqueadas e repelidas, aprisionadas ou mortas. Os meses de agosto a setembro de 14 marcaram o período mais sangrento da guerra, com mais de 180 mil mortos somente do lado francês. As autoridades francesas descreveram o fiasco como uma retirada organizada. A guerra pela opinião pública estava começando. Lembrando que nesse momento essa é a guerra de trincheiras. Então vão ter conflitos principalmente por terra, né? A gente não tem o uso de aviação ainda amplamente, como na Segunda Guerra Mundial, mas nesse período você tem as guerras de trincheiras acontecendo com muita força. Legal, ó. Então cada vez que você for passando uma parte do jogo, você vai abrindo esses cards e vai pegando detalhes interessantes sobre a guerra. E você consegue aprender legal, né? Claro que você pode comparar e aprofundar, ó. Você tem os itens para encontrar e os fatos que você vai abrindo para fazer. Eu não sei se vou conseguir encontrar todos os itens, mas vamos lá, porque eu não sou um excelente jogador, já vou avisando desde agora. Temos aqui, ó, muito interessante o detalhezinho da imagem. No logo central ali você tem a ideia básica da França, né, do iluminismo francês, liberdade, igualdade e fraternidade, um lema da Revolução Francesa. Então mostra que nós estamos entrando no fronte francês, certo? Então quem são... Ó, agora já tá aparecendo o Emil aqui já com o seu uniformezinho bonitão para poder fazer o treinamento. Aqui ele vai ensinar um pouquinho da jogabilidade de como funciona, ó. Então o que ele vai fazer? Ele vai pedir pra gente fazer alguma coisa. Então, ó, tem que apertar espaço e fazer o figura. Ó, tocou o trompete e agora vai. O bagulho vai ficar louco agora. Então eu vou... Ele vai ensinar pra mim como jogam. E eu tenho que fazer o treinamento aqui, então, com essa parte, ó. Aqui, bem básico, pra cima. Belezinha, passou. Aperta o D pra destruir o figura. Então... Tô evoluindo no treino aqui. Aqui já tô pegando armas, então aqui já faço a mira, tem que acertar, e aí o espaço, é a bomba no caso, né, uma granada, ó, então show de bola, o cara deu o ok, agora eu continuo, agora você indica, né, já pra mostrar que eu tô sabendo o que eu tenho que fazer. O legal é que esse jogo ele tem bastante puzzles, então é bem bacana, porque mesmo com essas questões aqui, eu tenho que fazer bastante joguinhos para poder passar ou descobrir coisas ocultas, enfim, tem partes bem interessantes desse jogo que dá pra ver. Então vamos lá, continua. O Emil é bichão no treinamento aqui. Então chegamos aqui, e como eu disse, ele vai pro fronte francês, passou no treinamento, vai participar agora e vai ser incorporado ao exército francês. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir a bandeira. Certo? Então como eu vou fazer isso? Eu vou pegar o espaço e vou usar os teclados para subir. República Francesa, 150º Regimento de Infantaria. Tá aqui então. Iniciamos o jogo Valiant Hearts. Minha querida Marie, estamos indo para Paris. A atmosfera aqui é estranhamente alegre. Espero que a colheita seja boa. Pode contar com a ajuda dos nossos vizinhos. Eles sempre foram muito gentis e caridosos. Voltarei a escrever assim que receber minhas ordens. Mande um beijo para o meu neto por mim. O mais interessante do jogo é que ele pega histórias fictícias, mas porém de situações que aconteceram realmente dentro do contexto de guerra. É uma coisa bem humanizada, né? Então, tentando alcançar... O Emily encontraria em breve um homem que lutaria a seu lado, o homem que se tornaria seu maior amigo. Então vai entrar mais um personagem principal, que a gente vai ter um trecho do jogo que a gente vai participar. Então o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu não posso invadir ali. Estou dia 14 de agosto na estação. Aqui eu tenho que apavorar os caras para poder ajudar o meu futuro amigo aqui. Certo? Então onde que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a garrafa, eu posso pegar a garrafa aqui. Ó, já tenho uma arminha aqui, eu vou ter que fazer uma coisa pra apavorar ele.
Deixa eu me lembrar o que eu tenho que fazer aqui. Ah, eu tenho que dar a garrafinha d'água pra ele não deixar passar, um suborninho de leves. Aí eu posso passar. Beleza. Aqui... Ah, eu não posso subir a escada porque eu tenho que fazer a banda cantar. Então... Ó, tem que fazer a banda tocar na ordem certa. Ó, daí os caras começam a dançar, eles se distraem. Ó, se eu não faço na ordem certa, ele para de tocar. Opa, ó, já deu certo 2 aqui. Aí, ó. Fechou. Ele abandonou a escada lá, ó. Agora eu subo na escadinha. Por quê? Que eu vou ter que terminar de resgatar o queridão lá que vai ser meu aliado. Então eu tô indo aqui por cima, bem tranquilamente. O que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui. E aí, ajudei ele a escapar. Certo? Agora eu vou descer aqui. Pego mais uma garrafa, que é sempre bom, que você pode jogar na galera. Certo? E aí, conheci o meu parceiro. Esse cara que vai ser o meu amigo, eu ajudei ele, vi que ele estava sendo repreendido. E aí ele descubro que ele é dos Estados Unidos. Muito bem, ele é dos Estados Unidos, então, um aliado de guerra, certo? Então, se despedem os dois, mas depois nós vamos ter mais contato com ele. 21 de agosto de 14. Já temos um avanço. O regimento de Emil foi enviado para lutar contra a 71ª Divisão Alemã, comandada pelo Barão von Dorf. A alegria geral das primeiras horas dissipou-se com o medo do primeiro combate. Então, o que acontece é que ele entra dentro do clima, e aí ele vai entrar, ó. Então, Cruz de França, 21 de agosto de 14. Eu sou o porta-bandeira, como o Emil ali. Eu tenho que fazer certinho. Tem que ir levando o pessoal para poder fazer. Todo o regimento de infantaria em frente. E aí, vamos para continuar. Agora tem a primeira missão, ó. Então... E agora vamos começar a metralhar, ó, os alemães. Aí quando tem essas sombras aqui, então é onde vai cair as bombas. Se eu tomar uma dessa aí, eu morro. Então vamos lá, vamos devagarzinho, que eu vou enganando a morte aqui. O Emil vai com a bandeira mais louco que o Batman, certo? E aí, ó, o meu general morreu. Eu tenho que evitar isso daí. Então, continua. Ó, também as metralhadoras tem que cuidar com os tiros, onde eles caem. Se eu tomar tiro, ó, aqui já ficou, o negócio ficou feio já. Ó, quase que eu morri agora ali. Rapidinho. O negócio aqui é voado. Gente, aliás, o Valiant Hearts ele tem pra celular também, então mas eu acho que tem uma versão paga, você tem que pagar um valor ali. Então, ó, eu já passei uma parte aqui e eu tomei um tiro. Tomei um tiro. E agora eu morri? Não, isso é parte do jogo mesmo. Ele acontece isso com ele mesmo, ele vai tomar o tiro. E ele vai ter consequências disso daí durante o jogo. Como eu disse, um jogo levíssimo, né? Meu computador não é um computador gamer. E a minha ideia é trazer jogos leves mesmo, porque eu sei que nem todo mundo tem como achar jogos pesados, porque são mais caros também. Foi ferido pelo fogo inimigo no dia 21 de agosto. Então, ela recebeu a carta, ele foi capturado pelo inimigo. E então... certo? Mas esperamos receber notícias dele logo. A princípio, o jogo deixa entender que o Emil morreu, certo? Aí a gente vai falar com o Fred. Ó, falei que o Fred ia entrar no jogo. Ele alistou-se voluntariamente nas forças francesas no início da guerra e conta como ele entrou. Por trás de sua bravura, escondia-se um homem devastado pela guerra. Ou seja, era um homem que era um homem prolixo, um homem, né, que tinha uma obsessão de punir aqueles que destruíram sua vida. Ou seja, ele foi afetado pela guerra, pelo conflito, e resolveu entrar para resolver a questão que eu faço. Aqui eu tenho que abrir. Abrir com a chave. Como eu disse, gente, é um jogo simples. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que, ó, aqui ó, na base, ele é um homem forte, um homem grandão, né? Então, ó, já tem novos fatos históricos aqui. Ele tenta passar uma sensibilidade interessantíssima nos personagens, ou seja, ele quer mostrar as consequências da guerra. O mais legal disso aqui são as fotos que foram coloridas. As fotos originalmente não são coloridas e elas foram coloridas. Então, ó, norte-americanos do exército francês.
No início do conflito, 128 norte-americanos se alistaram no exército francês e principalmente em Paris, incluindo o poeta Alan Seeger. A maioria juntou-se à legião estrangeira e participou da Batalha do Marne. Outros juntaram-se à Força Aérea, que posteriormente viria a se tornar a Esquadrilha Lafayette. Desses, 24 deram suas vidas pela França, incluindo Alan Seeger. A atenção que eles receberam na mídia dos Estados Unidos teria papel decisivo na participação do seu país na guerra 3 anos depois. Aí ele mostra como que é o contexto que o Fred se insere no exército, né? Como que eles entram, então. Eles vão entrar por Paris, principalmente é o pessoal que mora longe, que é a chamada Legião Estrangeira. Então ele mora lá na França, ele já se sentiu afetado por isso. E o Fred é um exemplo, então, desses norte-americanos, desses estadunidenses que vão entrar na guerra. A Batalha do Marne, essa eu queria comentar com vocês também, acho bem legal. Elaborada muito antes da guerra, o plano Schlieffen buscava tomar a França rapidamente pela Bélgica e pelo norte do país. Após o fiasco de agosto, as tropas francesas se voltaram para enfrentar a Alemanha na decisiva Batalha do Marne, no dia 6 de setembro de 14, no caso, né? E impediram a captura de Paris. Essa batalha foi a primeira em que forças franco-britânicas conseguiram conter o avanço alemão e frustraram seu plano de batalha. O fronte recuou para o norte e se estabeleceu em dezembro, dando início à Guerra de Trincheiras. Então, até setembro, a Alemanha estava avançando constantemente na guerra. E essa foi a primeira vez que eles conseguiram frear esse avanço, então, dos alemães. As metralhadoras. Então, a Batalha do Marne, ela foi fundamental. Ela é fundamental e ela é lembrada por causa disso até hoje, inclusive, né, nesse sentido, então, que era um momento específico muito importante para esse início da Guerra de Trincheiras. Como eu disse para vocês, a Guerra de Trincheiras vai ser um momento fundamental, um momento crucial. Eram buracos, todos enlamaçados, que eles ficavam dias, muitos deles morriam e pegavam doenças. Você teve surtos de doenças durante a guerra por causa desse modo que eles viviam. Os exércitos morriam de fome, teve problemas seríssimos nesse sentido durante a Primeira Guerra Mundial. E aí você tem, então, as metralhadoras, né? A Grande Guerra demonstrou o progresso técnico de sua era, simbolizando pela metralhadora. Essas armas conseguiam disparar 200 tiros antes de precisarem resfriar e eram perfeitamente integradas aos ataques de infantaria. O envio de metralhadoras alemãs ao fronte lhes garantiu vasta superioridade no início do conflito. É importante lembrar que a indústria bélica cresce muito no final do século XIX, e no início do século XX você tem armas sendo amplamente produzidas. Essas armas que são amplamente produzidas, elas vão ser fundamentais durante a guerra e também vão ser muito importantes na formação dos exércitos e também para exportação e para venda, né? Vamos citar mais um exemplo da Guerra do Contestado no último vídeo que eu falo sobre isso. Eu falo sobre a Maxim Nordenfeldt, que é um ótimo exemplo de uma empresa que fabricava armas e que vai exportar para o Brasil também. Essas metralhadoras, elas vão ser importantes porque elas conseguiram fazer tiros muito mais rapidamente, ou seja, elas mudam totalmente a dinâmica do conflito. E aí você tem o pegue a bandeira, né? As bandeiras eram símbolos poderosos para cada unidade. Olha isso é muito importante. Elas vão ser os troféus, ó. Quando derrotados, os soldados buscavam escondê-las ou enterrá-las antes de serem capturadas. Com a chegada da Guerra de Trincheiras, as bandeiras desapareceram do campo de batalha e só foram vistas novamente em cerimônias militares distantes do front. Seriam também um contexto nesse sentido. Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo. O jogo tá só no comecinho, então provavelmente eu farei mais vídeos. Digam se vocês gostaram, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Tô muito feliz em fazer esse formato, espero que vocês gostem mesmo. E aí eu vou conseguindo explicar pra vocês e contextualizando algumas coisas da Primeira Guerra Mundial a partir desse jogo. E esse é o primeiro de muitos jogos. Se você tem algum jogo aí que você sabe que é leve ou que é um jogo antigo, pode ser do PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, quem sabe, se rodar no meu computador, a gente pode fazer algumas jogabilidades com isso, construção de cidades, enfim. O Ensinando e Jogando é um quadro que eu vou manter aqui no canal, vou criar uma playlist para ele. Muito obrigado e até mais.